Bom dia a todos, eu me chamo Flávio, sou psicólogo, alguns de vocês acredito que já me conheçam. É, Alguns dias eu fiz um primeiro vídeo falando de uma forma geral sobre a saúde mental, né? Então, para quem não viu, acho que talvez valha a pena, né? Porque hoje eu vou talvez me ater um pouquinho a uma temática mais específica que muito tem chegado aí tanto nos atendimentos que eu tenho feito aos pacientes, como para algumas pessoas que têm procurado, né, têm perguntado, têm trazido essa temática, que é a questão da economia. Né? Eu acho que isso também está bem em discussão aí nas redes sociais, de um modo geral, porque a gente sabe aí uma briga, né, até mesmo entre uma briga mais política, vamos dizer assim, né? Quem é da saúde está falando uma coisa, quem é da economia está falando outra, enfim. E isso gera muito mais insegurança do que deveria gerar para as pessoas, né? Então, só para contextualizar, a gente sabe que as questões econômicas, elas às vezes estão muito ligadas mesmo à nossa saúde mental, né? Quem é que, quando está endividado, é, fica super irritado, super mal-humorado, super chateado, fica preocupado, não dorme direito, fica ansioso, né? E quem está com dinheiro sobrando, as contas pagas, né? Tá muito mais feliz, muito mais alegre. Por que isso acontece, né? Primeiro que a nossa cultura, né, faz com que a gente se desenvolva desse jeito, né? Então tem sim aí uma compreensão de que o dinheiro traz aí felicidade, de que o dinheiro proporciona bens, que deixa a gente mais dá acesso a algumas coisas, né? Isso de algum modo não é mentira, né? Isso está dentro da nossa cultura, a gente vive isso, tal, então não adianta a gente negar essa questão, ela existe pronto, né? Só que agora a gente está vivendo uma questão que é muito complicado você ter que escolher, né? Acho que é até cruel e isso está mexendo muito com a saúde das pessoas, né? Com o emocional, as pessoas estão ficando muito ansiosas, estão entrando em pânico, porque entra essa questão, né? Puxa, voltamos a trabalhar para não quebrar a economia, a gente não perder tudo que a gente conquistou ao longo da vida, correndo o risco de ficar doente, né? Ou fico em casa, espero tudo, o que eu faço? Né? É uma decisão muito difícil, né, de se tomar, né? E tem um apelo, obviamente, né, daqueles que têm um interesse aí na economia do país, né, os grandes empresários. A gente sabe que isso é fato, é como a roda gira, né? Isso a gente não tem também controle. Mas vamos lá, né? O nosso foco aqui vai ser muito mais a gente poder refletir a questão da nossa saúde mental, né? Como poder cuidar da saúde mental nesse momento, né? Acho que é uma tarefa difícil pensar sobre isso, que não é fácil, porque eu estou lidando com a possibilidade de perda, né? Então compreender que possivelmente eu vou perder alguma coisa, que possivelmente eu vou passar por esse processo do coronavírus com prejuízos, já traz por si só um estresse, né? Um estresse que a gente acaba tendo que vivenciar, né? Então, o que eu tenho sugerido aí para os pacientes, o que a gente tem conversado, né? Primeiro que assim, se preocupar não vai trazer resultado, né? Se eu me preocupo, eu não estou me ocupando verdadeiramente de nenhuma saída. Eu estou apenas imaginando, eu estou apenas pensando como as coisas vão acontecer, eu estou apenas prevendo, né? E a gente não tem capacidade de prever o futuro, né? A gente pode imaginar, isso é fato. E à medida que a gente imagina, a gente começa a construir vários monstros também, né? Então uma coisa que eu tenho tentado fazer com os pacientes é a coisa de viver um dia de cada vez, né? Primeiro que a gente precisa olhar um pouco para
para a nossa realidade individual. Tá, o que eu posso fazer hoje? Então, se o meu problema é a preocupação com o financeiro, o que eu posso cortar de custos nesse momento? O que eu posso evitar neste momento? Né? O que eu posso poupar? Quais são os recursos que eu tenho que eu posso deixar resguardados? Né? Quais são as atividades que eu posso manter, que talvez eu consiga manter mais ou menos, né? Tem pessoas que às vezes têm alguns comércios aí que estão preocupados e às vezes conseguem fazer alguma venda online, alguma coisa assim, né? Uma outra coisa que tem ajudado é se capacitar mais nesse momento, né? Então, tem muita coisa online, né? Muitos cursos, muitas atividades, muitas formas de estudar que eu posso me capacitar mais para que eu tenha outras possibilidades, ou até mesmo dentro da minha área eu possa ter uma possibilidade mais forte aí, né, de me reinventar, de correr atrás dos prejuízos e tudo mais, né? Obviamente não é fácil. Quando a gente está diante de uma crise não é fácil, é difícil passar por uma crise sem perder, né? Acho que a gente também tem que sair um pouco dessa fantasia de que a gente passa pela crise ileso. Isso não existe, né? Isso é algo que se alguém está vendendo pra gente é mentira, né? A gente com certeza vai ter alguma perda, né? Então se a gente não tem perda porque alguém da nossa família adoeceu, porque morreu alguém, né? A gente tem tido prejuízos por morte e tem tido prejuízos financeiros, tem gente perdendo emprego, reduzindo salário, fechando as portas dos seus comércios e assim por diante, né? Então todos nós estamos vivendo uma situação semelhante, né? Acho que a diferença é que cada um num nível diferente, porque cada um tem uma realidade diferente, cada um está em uma parcela aí da população economicamente diferente, né? Mas se a gente usa esse tempo, já que a gente não tem muita escolha, para fazer o que algo que possa nos trazer um pouco mais de alívio, um pouco mais de organização, um pouco mais de contato aí com possibilidades, é muito melhor, concordam comigo? Do que a gente ficar aqui sofrendo, entrando numa angústia e acreditando que a gente não vai ter saída, né? O que a gente também sabe é que tudo é possível de se superar, a gente tem condições de passar por e lá na frente ter momentos melhores, né? Então, mas que quando a gente adoece, paralisa, quando a gente entra nesse sofrimento, imagina sair daqui com um transtorno de ansiedade, com uma coisa mais transformando isso num trauma, né? A possibilidade de a gente conseguir ficar bem e conseguir se reinventar é muito menor, né? Então, o que eu queria chamar a atenção da gente aqui é para tentar trabalhar um pouco essas questões, né? Tentar não agir muito pela emoção apenas, né? A gente tentar fazer um pouco o equilíbrio entre a emoção e a razão. Eu preciso pensar em estratégias, né? Eu não posso sair me arriscando, fazendo as coisas porque eu estou desesperado, e nem posso, por outro lado, fingir que nada está acontecendo e viver a vida como se nada estivesse acontecendo, nem lá nem cá, né? Eu preciso de um equilíbrio aí nas coisas, né? E se a gente consegue manter algum equilíbrio, a gente pode sair disso um pouco melhor. É claro também que tem pessoas que a situação vai ser muito pior, e é daí que a gente precisa exigir um pouco aí do poder público, né? Acho que o poder público tem essa função, né? Acho que é a função de pagarmos impostos, de fazermos aí toda a nossa parte aí do cidadão, é que o poder público também cumpra com a sua parte aí da história, né? Acho que tem pessoas que não terão muitas possibilidades, né? Alguns de nós acho que temos mais possibilidades, outros menos, é nisso que eu falo da divisão aí econômica, né? Cada um vai ter um jeito. Então, o poder público precisa atuar também aí com a galera que não conseguirá muita saída nesse momento, né? Principalmente o pessoal que está perdendo emprego aí, né? Então, qual é a minha recomendação enquanto psicólogo, profissional da saúde mental, alguém que
estuda, né? Eu estou sempre estudando aí sobre as diversas questões de saúde, não apenas da psicologia, né? Então, durante muito tempo, para quem não sabe, na minha trajetória, eu fui da saúde pública. Então, desde a minha formação em 2007 até 2018, eu fui da saúde pública, né? Hoje eu estou realmente totalmente na rede privada, mas eu continuo estudando questões relacionadas à saúde pública. Então, qual é a minha recomendação? Porque isso também as pessoas têm me pedido, né? E aí, qual é a recomendação? A minha recomendação é que a gente siga as orientações da galera da saúde, porque é só a gente pensar com clareza, né? Como que alguém da economia vai conseguir fazer um estudo de saúde, né? E chegar a conclusões de segurança para sair na rua, segurança para voltar a trabalhar, etc., segurança de contágio. Os únicos que conseguirão são os estudiosos da saúde. Então, assim, eu acho que eu não estou falando nada de achismo, eu estou me baseando aí mesmo em fatos. Então, a gente precisa realmente seguir as recomendações da saúde, porque são eles que sabem, né? Tenho conversado com muitos médicos, tenho amigos que são da área da infectologia, e assim, até agora eu não tive de nenhum deles a recomendação de segurança para a gente sair. Então, por isso eu também não estou saindo, eu também estou mantendo as minhas atividades na minha casa. Esse vídeo eu estou gravando da sala da minha casa, inclusive, né? Para os pacientes que quiseram e aderiram, a gente tem feito atendimentos online, até porque tem muita gente precisando, mais até do que antes, né? Os problemas que antes vinham cuidando se agravaram com essa situação. No entanto, tem aquelas pessoas que não conseguem nesse momento se organizar, justamente porque estão aí envolvidas nessa questão emocional, dessa pressão, né, de volta a trabalhar, não volta a trabalhar, é seguro, não é? Tá, eu não sou do grupo de risco, mas eu moro com pessoas que são grupo de risco, né? Como que a gente faz com isso? Então, assim, acho que a gente não tem muita saída, né? Acho que não tem nem discussão. A gente tem que seguir as diretrizes que são ditas pelos estudiosos da área, né? Acho que a gente investe em pesquisa para isso, né? A gente investe em estudiosos para isso, né? E aí a gente conta, sim, com o pessoal da economia para estudar saídas para depois da crise, né? Talvez se eles pudessem focar um pouco mais agora em como a gente pode lidar com a economia diante da crise, como a gente poderá lidar depois da crise, eu acho que essa é a área de estudo deles, né? E seria muito bom que eles pudessem focar nisso e pudessem nos dar mais dicas, né? Porque a gente vai tentando aí lidar com as dicas que a gente já conhece, mas provavelmente eles devem ter outras possibilidades aí para nos dar, né? Para além de ficar preocupados em que as empresas fechadas agora quebrará a economia. Ok, eu também concordo, acho que isso nem precisa ser grande estudioso para saber, mas a gente precisa de respostas, né, de como a gente vai lidar com a situação diante das recomendações do pessoal da saúde, ou seja, as duas áreas precisam se unir e não serem opostas, tá? Porque elas estão interligadas, e se elas estão interligadas, isso significa que elas não são rivais. E a gente está comprovando aqui, conforme a gente está conversando, né? Porque veja, se eu estou dizendo que a parte econômica afeta a saúde mental também afeta a economia. Então, se a gente puder, e não só a saúde mental, a saúde como um todo, então se a gente puder que as duas andem juntas, então pessoas saudáveis podendo movimentar a economia, é isso que a gente precisa, né? Então, não dá para desvincular as coisas, tá? Então, vamos observar mais isso, vamos ficar mais atentos a isso, e se a gente está falando de economia e saúde, a gente está falando de decisões importantes aí, tá? Obrigado pela companhia, espero que tenha contribuído com as suas reflexões para diminuir um pouco o estresse e os medos, tá? O meu objetivo aqui é poder contribuir dessa forma, porque
é isso, né? Tenho trabalhado várias questões desse tipo com os meus pacientes, mas é isso, eu tenho um número X de pacientes, né? Eu preciso, eu acho que eu tenho uma responsabilidade enquanto profissional de estar disponível também para os outros, né? Então, que as outras pessoas que estejam vendo esse vídeo possam também entrar no nosso processo de reflexão aí, poder se beneficiar com tudo isso, tá? Esse é o meu objetivo, tá? Obrigado e até o próximo vídeo.